E aí, galerinha do YouTube, eu sou a professora Vitória e está começando mais um vídeo do meu canal. Antes da gente começar, já deixa o seu like, o seu comentário, que para mim é muito importante saber o que vocês estão pensando, né? Qual é a dúvida de vocês? Já me seguem lá também nas redes sociais, Instagram, no TikTok. Qualquer dúvida podem me chamar lá que a gente vai trocando uma ideia. O assunto de hoje é ácido base. Confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade nesse assunto, mas justamente por isso que eu trouxe ele pra gente ir discutindo, né, e um ajudando o outro. E pra gente começar falando desse assunto, a gente vai começar falando sobre o pH. O que é o pH? O pH nada mais é do que uma cifra que mede a alcalinidade, neutralidade e acidez de um meio. Então, se esse meio está abaixo de 6,9, a gente diz que esse meio está ácido. Se ele estiver acima de 7,1 a 14, a gente diz que esse meio está alcalino. E se ele estiver em 7, a gente diz que esse meio está neutro. E o que seria o ácido? O ácido é toda substância que tem a capacidade de liberar hidrogênios. E a gente tem dois meios ácidos, um forte e um fraco. E o primeiro seria o HCl, ácido clorídrico, que ele é um ácido mais forte. Ele consegue liberar hidrogênios com muito mais facilidade, deixando seu meio mais ácido. O segundo, que é um ácido mais fraco, é o H2CO3, ácido carbônico. Ele consegue liberar hidrogênios igual ao HCl, só que ele é um pouquinho mais lento. E nisso, a gente também tem as nossas bases. O que são as bases? Elas fazem totalmente o oposto dos ácidos. Em vez dela liberar hidrogênios, elas capturam esses hidrogênios. E são duas bases, o OH e o HCO3. O HCO3 é o famoso bicarbonato, que é conhecido como uma base fraca, porque ele captura hidrogênios com uma intensidade muito baixa. Já a OH, que é a hidroxila, ela consegue capturar os hidrogênios com muito mais facilidade e muito mais intensidade. E a diferença dessas duas bases é que quando o HCO3 ele recebe os hidrogênios, ele se torna um H2CO3, um ácido carbônico. E o OH, quando ele recebe os hidrogênios, ele se transforma em H2O, que é a nossa molécula de água. Tá, mas como é que a gente resolve essa confusão toda de ácido, de base? O nosso corpo ele tem um sistema de regulação ácido-base. Por que que fica regulando o sangue? A gente precisa manter o nosso pH sanguíneo entre 7,35 a 7,45 para o nosso sangue arterial ele não ficar nem muito ácido e nem muito alcalino, para não ter nenhuma lesão nas nossas células e nem em órgãos importantes, por isso que eles ficam regulando a todo momento. E para fazer essa regulação, a gente precisa de 3 sistemas, e o primeiro deles é o sistema tampão, que é o mais rápido de ativação, porém o mais fraco. Isso se dá porque ele não elimina do corpo, ele simplesmente pega aquela substância e leva de um líquido para o outro. Vamos dar um exemplo, né? A gente tem um sistema tampão proteína. Esse sistema, ele pega aquele hidrogênio do sangue, leva para dentro da hemácia, porque lá dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina, que vai segurar o hidrogênio lá dentro, então ele não pode sair até segunda ordem. A gente também tem um sistema tampão fosfato. Quando o nosso corpo vai entrar em uma acidose, os nossos ossos fazem uma troca. Eles capturam hidrogênio e liberam sódio e potássio, ou eles capturam hidrogênio e liberam carbonato de cálcio. O problema é que com o tempo isso pode fazer muito mal, porque os nossos ossos vão começando a ficar sem cálcio, e aí pode gerar uma osteoporose, ou até formar cristais de oxalacetato nos rins, formando a famosa pedra no rim. O segundo sistema de regulação é o sistema respiratório. Quando a gente está jogando ar para fora, a gente não está jogando só CO2, a gente também está mandando embora algumas moléculas de água. Então, quando a gente manda os dois juntos, basicamente a gente está mandando embora ácido carbônico. Então, sim, a gente está jogando ácido para fora, assim diminuindo a acidez do sangue. Resumindo, quando o nosso corpo está entrando em acidose, o nosso corpo hiperventila para deixar o nosso meio um pouco mais alcalino, né? Jogar ácido para fora.
E quando a gente está entrando em uma alcalose, a gente hipoventila para deixar o nosso meio mais ácido. E o terceiro sistema, e o melhor de todos, porém o mais lento, é o sistema renal. Ele é o mais lento porque para produzir a urina demora. Então, se o nosso corpo sentir que a gente está chegando em uma acidose, os nossos rins ele vai filtrar aquele sangue. Então, para produzir uma urina mais ácida, os nossos rins ele pega aquele hidrogênio que está nos capilares peritubulares e vai levar para os néfrons. E para produzir uma urina mais alcalina, os nossos rins eles filtram bicarbonato do glomérulo renal e reabsorvem um pouco menos, já que já tem nos néfrons. Então, os 3 métodos de regulação do pH do nosso corpo são esses. É o tampão, né, que é dividido em proteína e fosfato, sistema respiratório e o sistema renal. Espero ter ajudado vocês, eu sei que foi uma coisa bem mais simples, mas eu espero ter ajudado, ficado claro para todo mundo. E um beijo e até o próximo vídeo!